Superman Armadura Cósmica é dito como ter um poder onipotente, cara, manipulação da história e tudo mais. Alguns fãs, entre aspas, colocam ele como o Superman mais forte de todos, como o ser mais forte da DC. Mas será que ele é isso tudo mesmo que todas as pessoas dizem? Ou é um carinha meia boca? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Superman Armadura Cósmica, um personagem bem poderoso da DC e que algumas pessoas, né, dizem que é o personagem mais forte da DC, o Superman mais forte da DC. Mas será que ele é isso daí tudo mesmo? Durante a crise final, os Supermans de 5 universos foram convocados para lutar contra o Monitor, Mandrake, o Superman e o Capitão Marvel, que era no caso o Shazam, na época, o Ultraman também, o Overman e o Capitão Adam, ok? Eles foram reunidos para poder ir para a batalha contra o Monitor Mandrake. Quando o Superman AC, né, o Superman Armadura Cósmica apareceu e teve uma galerinha que começou a colocar alguns poderes e feitos nele que o Superman Armadura Cósmica nunca fez ou mesmo nunca apresentou ter feito, né? Eles acabaram distorcendo o que ele fez, querendo mudar o que está na própria HQ. Para isso, eu vim aqui explanar, contar a verdade sobre o Superman Armadura Cósmica, assim como eu fiz com o Superman 1 Million, que está no vídeo que está aqui no card, passando aqui para vocês também, tá? E a HQ que eu vou estar analisando hoje é a HQ Crise Final do Superman Beyond 2008. E pra gente complementar isso daí, quero pedir pra você acompanhar o nosso canal. Se inscreve aqui embaixo aqui no canal, cara, que isso ajuda bastante, beleza? Ter a sua participação, ter a sua inscrição aqui no canal, isso ajuda bastante, beleza? Então só dá um pulinho aqui embaixo, ó, no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve aí, deixa o gostei, ativa o sininho também para acompanhar os próximos vídeos também. Aqui eu trago Duelo Mortal, vídeos como esse aqui, falando a verdade sobre os personagens, né, tópicos, tudo sobre relacionado ao quadrinho. Você só vai ver aqui confronto entre personagens em si, você só vai ver aqui nesse canal, beleza? Então é o seguinte, por o vídeo não ficar muito grande, tá? Eu vou listar apenas uma HQ, que é a HQ onde ele aparece, tá? O Superman Armadura Cósmica, que é uma HQ bastante essencial pra gente poder tá analisando o Superman Armadura Cósmica. E essa HQ ela só tem 2 edições, ok? E eu vou me basear o que é realmente fato, o que aconteceu na HQ, que tá lá escrito, que também não é fato, que é especulação, que todo mundo diz, tá? Então, vambora. A HQ já começa com um prelúdio que veremos lá pra frente, mostrando o tamanho e o poder do Mandrake. Temos claramente, logo no início, o Superman sofrendo. A luta em seguida, vemos o Superman se lembrando da promessa que ele fez, que iria salvar a todos, e ouvindo o som do batimento da Lois. Sim, ela estava ruim. A Lois estava com um problema cardíaco e tinha pouco tempo de vida. Superman então estava tentando alongar esse tempo com uma massagem infravermelha, mas um dos monitores aparece no hospital e pede a ajuda dele. Em troca disso, ela ofereceria um remédio universal capaz de curar a Lois, chamando de sangria. Essa sangria é bem parecido com os cristais que acabam crescendo em soluções. Os 52 universos emergiram na mesma forma, utilizando a sangria em si, fazendo com que apenas uma gota é possível controlar o poder definitivo capaz de curar ou aniquilar, mas tudo tem um porém, né? E ela não pode ser tocada, o cristal, a sangria não pode ser tocada, nem mesmo segurada ou mesmo colocada em uma garrafa. A partir de alguns problemas no caminho que a Monitor e o Superman estavam tendo que lidar, o Superman consegue atualizar sua visão em 4D, deixando ele ser capaz de enxergar tudo num plano acima de 3D. Um destroyer, a nave onde o Monitor estava, era essencial para poder ir um lugar onde eles estavam querendo ir. Vamos falar agora sobre isso daqui a pouco, tá? Mas o Ultraman estava arranjando um problema. Ele estava tentando matar o destroyer, que era chamado de Eco da Meia-Noite. Superman então vai até o destroyer para tentar parar a nave, já que ela estava atravessando universos através de universos. A Monitora também chega a dizer que caso o destroyer for destruído e se atingir o planeta na velocidade que estava indo,
o núcleo e a manta iriam se dividir. Lembrando que a nave tinha 105 km de comprimento, e também depois disso o Superman foi-se o martelo, né? Diz que a nave, se atingisse o planeta, 98% da vida terrestre iria morrer. O Superman então, mais pra frente, ele se funde com o Ultraman. O Ultraman, ele é uma contraparte do Superman, uma cópia de antimatéria da Terra, e ele busca a corrupção tão incansavelmente quanto a dedicação na justa que o Superman em si dá. O limbo, o esquecimento, é dito como uma biblioteca de livros com um número infinito de páginas, todos ocupando o mesmo espaço. Superman então, com o Capitão Marvel, que no caso a gente conhece como Shazam, então decide segurar o livro com números infinitos de páginas. O Capitão Marvel diz que, entre aspas, como alguma coisa pode ser maior que universos. Logo em seguida, o Superman complementa dizendo que, abre aspas, algum tipo de inteligência abstrata e infinita, a maior forma de vida que ele jamais encontrou. Um vazio consciente e vivo, como um multiverso inteiro crescendo dentro. Nesse momento, eles estavam lendo algum tipo de história de origem primordial do povo de Zilo Vala, a raça dos monitores, começando pelo primeiro. Dentro disso tudo aí havia uma falha, um vapor caótico de eventos, vidas, mortes, heróis, vilões, amantes. Logo em seguida é dito que, para complementar a história dos monitores, abre aspas agora aí, sem precedentes para o conceito, entre aspas, histórias, sem entendimento do dano que, entre aspas, a história pode fazer com que a percepção imensa, sem limites ou definição, cega, dividida em duas, a sonda e recolhe. A falha é fechada e coberta com metais divinos, até que os restos do mal fadado primeiro contato é uma vasta e misteriosa forma. O mistério do sentinela silencioso persegue o monitor, infecta a inteligência imaculada com questões, especulações pesilhentas, rastejantes, narrativas, e a lenda se enraiza e história como uma praga espalha-se como um controle. Se torna essa história de uma raça outrora poderosa de hiperdeuses, descendentes diretos do primeiro imenso, incognoscível monitor. Essa elegia épica para uma civilização desgraçada decaindo de esplendor em sordidez. Essa crise final, essa última chance despedaçada de salvar a própria criação de uma abominação e cobiça além da medida. Mas primeiro era passagem em paz de plenitude enquanto a assombrosa relíquia do primeiro contato enferruja a negligenciada, e ela sempre tem sido e sempre será. E ainda assim, sua sobra cresce ainda maior, ainda mais fria, em um recrúpulo profundo. Após o extenso estudo, o Círculo dos Monitores faz uma avaliação. Ela só pode ser uma arma, uma máquina do apocalipse construída por um gênio para nos defender contra o inimigo definitivo. Esse inimigo definitivo é o Mandrake. E mais pra frente ficamos sabendo que o grande inimigo é uma ameaça para toda a existência, um ser de puro horror do ódio. E antes da gente chegar até o bendito ser Superman Armadura Cósmica, o Limbo ele é referido como uma localização fictícia de livros publicados pela própria DC. O Limbo já chegou a aparecer também no Em Arbus Bug Volume 1, número 3 de agosto de 1985. O Limbo ele é mostrado também nessa HQ do Superman para conter a, entre aspas, biblioteca do Limbo, com apenas um livro dele. E esse livro era inelegível porque contém um número infinito de páginas, todas ocupando o mesmo espaço. Os habitantes desse Limbo incluem o Melly Man, vários membros da Hell Hotline, o Walker Gabriel, o segundo Cronos, capacete de segurança, um vilão que é o único membro sobrevivente da equipe da demolição após o cruzamento do projeto O Mac, e o Ace the Batman, que desapareceu após os eventos do No Man's Land, que é visto em perseguindo o Hope, o coelhinho da Marvel. Em Animal Man, o Superman Beyond, o Limbo é mostrado contendo um arco com uma inscrição de Felicis Dimensions Averno, na tradução aí literal seria a estrada para o inferno é fácil. E na HQ curtinha também, em When and Hell, o Limbo é referido como o próximo
ao purgatório, uma das 9 providências infernais do inferno. Mas é incerto se o limbo é uma coisa mitológica e também algo parecido ou idêntico ao limbo dos próprios quadrinhos. Agora vamos aí voltar para a história, tá? O próprio Ultraman diz que ele viu o capítulo final do livro Infinito. Ele encontrou um Deus e ele odeia todos. Ele está construindo uma ponte do vazio para o multiverso, rastejando das trevas para se alimentar da luz. Obviamente ele está se referindo, falando aí do Mandrake. Nessa bagunça toda, exércitos de fantasma aparecem no limbo. Naves gigantescas maiores que cidades ficavam chegando no vazio para estabelecer uma guerra no limbo. Nesse momento, as regras da existência estavam sendo quebradas. Toda essa invasão é uma larga de escala além da realidade. Então, eis que o Superman Adam, uma versão quântica do Superman, começa a pensar como criar um ser poderoso, o ser que estava escrito para parar o tal inimigo caso ele despertasse. Um robô de pensamento, né? Para ser mais sincero. E para fazer isso, necessitava de liberar 2 energias tremendas durante uma colisão, qualidades opostas fundamentais. Um novo processo de ficção movido a dualidade. Resumindo, Superman Adam descobriu que se juntar as 2 energias opostas de antimatéria e matéria, 2 lados opostos, nasceria o robô do pensamento. Então Adam fundiu esses 2 Supermans, o Ultraman e o Superman, fazendo então as 2 simetrias, para que tenha uma energia suficiente para poder transmitir a sua essência para um receptor de uma dimensão ainda maior. Fazendo então o Superman Armadura Cósmica nascer, uma fusão do Superman com o Ultraman. E é aqui que eu começo a poder descobrir, a ver mais sobre o Superman Armadura Cósmica. O que nos é dito, apresentado, é o que o narrador ele diz algumas coisas. Abre aspas. De uma direção que não possui nome. Vem o som como uma respiração. Todo contínuo balança como se estivesse deitado num berço. E há uma presença. É como se pudesse alcançá-la e tocá-la. Algo imenso além da compreensão. Essa frase que muitas pessoas se enganam dizendo que o Superman está se referindo ao leitor, a HQ e a presença. Mas não é. Logo em seguida vemos ele falando, entre aspas, e posso, é aqui que o limbo parece, onde quer que esteja. Fecha aspas. Tudo que está falando era sim do limbo e não da HQ em si. Ah, mas Thiago, você não falou que o limbo representa todas as histórias da DC, os livros e tal? Sim, exatamente. O limbo ele é referido como uma biblioteca, né, de HQ de histórias da DC. Como consequência, o Superman sim conseguiu erguer todas as histórias da DC com a ponta do seu dedo. Em algumas histórias HQs, o limbo ele é referido também como um purgatório. Então, um tal feito como esse do Superman é algo inimaginável para um ser como ele. O último presente do Darkseid Nuvo foi uma arma viva, a maior invenção do Radiante. O robô de inteligência. A própria monitora diz que ele é capaz de adaptar instantaneamente para conter qualquer ameaça futura. Essa arma foi feita com um único propósito, para proteger toda a existência contra o inimigo final. O narrador comenta algumas coisas que, dependendo da pessoa, ela pode estar levando para o lado do Superman, o que não é o caso, e não pro Mandrake, tá? Que é o certo. Ele comenta o seguinte, entre aspas, até que a narrativa se formaram ao seu redor, como cristais em suspensão. Estou andando entre formas primordiais, é um mundo fundamental. Logo em seguida, a frase que algumas pessoas erram dizendo que, entre aspas, eu sinto um calafrio enquanto a história cresce ao meu redor. Essa frase, ou mais uma das frases, né, que ele fala, as pessoas erram dizer que Superman estava alterando a história, mas estão errados. Com a aproximação do Mandrake, é a história que estava começando a crescer por causa do Mandrake. Um apocalipse com uma contagem regressiva estava sendo iniciada até atingir o zero. O Superman estava vendo essa contagem, esse perigo que o Mandrake estava fazendo. Quando a luta começasse, o narrador, que algumas pessoas podem se confundir que seja o Superman narrando a história, conta que ele está dentro da história, que se monta e ela está tentando o máximo possível de destruir ele. A luta intensa entre os dois acaba acontecendo, né? O Mandrake e o Superman. O Superman aguenta o sangue de 52 universos e o calor de 10 bilhões de sóis. Cara, a luta entre esses dois realmente é algo incrível. O Superman no começo mostra muito mais fraco que o Mandrake. Por consequência, ele, entre aspas, narrando, começa a contar como está acontecendo tudo.
causas, consequências e outras coisas. Numa luta bem incrível, diga-se de passagem, o Superman, entre aspas, narrando, diz que quanto mais forte ele fica, mais forte ele também se torna em posição dele, sempre indo vice-versa. Resumindo, sempre que o Mandrake ficar mais forte, o Superman também vai ficar mais forte ainda, e mais forte que o Mandrake, fazendo então esse ciclo indo e indo e indo. O Mandrake fica forte, o Superman também fica forte, o Superman fica forte, o Mandrake também fica forte, e ainda vai gerando esse ciclo. O que vemos claramente é que o Mandrake dizendo que ele queria se alimentar de tudo até não restar nada, somente ele. Então, o Superman consegue derrotar o Mandrake, dizendo que ele é uma parte de um monitor que foi contaminado pelo multiverso e ele era o Dax Davu, né? O que é explicado a nós leitores é que o Mandrake foi, entre aspas, foi morrendo aos poucos. E ele foi se perdendo além do vazio. A alma dele foi engolfada já no esquecimento. O Superman, a armadura cósmica, então consegue, entre aspas, estabelecer a normalidade com os monitores usando a sangria. E ele está se desfundindo com o Superman e o Ultraman. O Superman, a armadura cósmica, não morreu em si, mas sim ele usou a sangria para se separar dos dois corpos, fazendo então com que os dois voltando para os seus universos normais. Mandrake então mostra que não morreu, caindo no universo do Ultraman, e faz o Ultraman como seu novo Cavaleiro Vampiro, então deixando aberto uma continuação da história com o Mandrake. Na HQ do Inesperado, volume 3, Mandrake revelou que ele nunca havia morrido de fato durante o conflito com o próprio Superman. Em vez disso, a sua queda pelo Overvoid terminou no multiverso negro, determinado e retornado ao multiverso adequado e se alimentar do sangramento. Então, para a gente tirar uma conclusão disso, Superman não tem onipotência, já que ele ficou todo ferrado por consequência da luta, né, contra o Mandrake, e se não fosse o abismo do vazio, ele teria perdido para o Mandrake. O Superman, a armadura cósmica, também não pode manipular a história, já que quem estava contando tudo era o narrador. Algumas pessoas podem até ver o narrador como o próprio Superman, mas isso não prova nada que ele estava manipulando tudo e muito menos sentindo o leitor lendo HQ. O que o Superman armadura cósmica pode sim é se adaptar ao combate, à luta, ao ser que está lutando com ele, mas numa primeira luta é óbvio que ele vai sofrer pelos ataques, como aconteceu com o próprio Mandrake. Mas de acordo com que a luta vai acontecendo, o Superman sim vai ficando mais forte, vai se adaptando ao inimigo, vai ficando muito mais forte que ele. Resumindo, sim, o Superman armadura cósmica é bem poderoso, muito mais forte, resistente e tudo mais, mas ele não pode manipular a história, apesar dele ter segurado o limbo, tá? Ele não demonstrou reescrevendo a história tudo do começo, não mostrou, nem mostrou, nem falou, nem fez, entendeu? E também outra coisa, ele não é onipotente e principalmente ele não tem resistência ilimitada, já que só com o seu primeiro ataque do Mandrake, o Superman já caiu todo ferrado. Bom, depois disso daí tudo, o que vocês acharam? Vocês acham que o Superman armadura cósmica ainda assim é um personagem poderoso e tudo mais? Ou um personagem aí, como muitos dizem, onipotente? Né? Comenta a sua opinião aqui embaixo, que eu quero saber. Beleza? Que isso daí vai ser muito bacana. E também comenta seu próximo personagem. Você quer que eu traga a verdade sobre ele? Rune King Thor? Porque tem algumas pessoas que falam que o próprio Rune King Thor, né, o Thor Rei das Runas, é o personagem tudão da Marvel, né? Que é o, nossa, o cara bom pra... Olha, não é, tá? Não é. Então, se vocês quiserem que eu traga esse personagem aí também, comenta aqui. Ou outros personagens também, comenta, que vai ser bem bacana, beleza? Então isso... Ah, veja esses dois vídeos aqui, ó. Tá passando aqui, ficou muito bom. Cara, ficou incrível, imperdível, certo? E também não esqueça de se inscrever no canal aqui nesse botão aqui embaixo, aqui do meio, aqui ó. Se inscreve aí que isso vai estar ajudando bastante. E também você vai receber outros vídeos do Duelos Mortais, cara, de Marvel DC, vai estar imperdível, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até mais.